Olá pessoal, eu me chamo Fabrício, vocês estão no Literafoco e no vídeo de hoje conversarei um pouquinho sobre as leituras feitas no mês de fevereiro. E sim, esse vídeo está saindo um pouco tardio, né? Já estamos aí no dia 12 de março, eu acho. Já passaram-se uns dias, mas antes tarde do que nunca. Tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas por vários fatores e problemas eu acabei não postando antes. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre essas leituras, o que é que eu achei. Então já peço seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam também de literatura. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gostou, se pretende ler, fazer a leitura de algum deles após as indicações. Vamos nessa? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pela ordem de leitura. Eu iniciei fevereiro lendo o fabuloso Maurício e os seus roedores letrados do Terry Pratchett. Confesso a vocês que esse livro foi muito pesaroso, foi muito difícil concluí-lo. Foi um dos piores livros que eu já li, com certeza vai estar um dos piores do ano. É uma leitura que parece estar muito amarrada, mas amarrada no sentido negativo da coisa, sabe? É aquele livro que você vai lendo, mas não lhe empolga, os personagens não são desenvolvidos da forma certa. O melhor personagem aqui é o fabuloso Maurício, mas ele não tem tanto protagonismo assim. Eu acho que o foco foi muito para os ratos letrados, que são os comparsas do gato Maurício. E aí eu já vou me antecipando, falando sobre Maurício, sobre ratos, e você me pergunta, mas do que se trata essa história? Esse livro vai falar sobre um gato manipulador, que ele forma ali um grupo de vigaristas, né? Ele, mais uns ratos e um garoto, e eles saem de cidade em cidade fazendo golpes. Eles simulam uma infestação de ratos. O gato, ele é o mentor de tudo, né? Mas os ratos, eles se espalham pela cidade e começam a fazer baderna, né? E as pessoas ficam horrorizadas, perturbadas com essa baderna feita pelos ratos. Daí então, um menino aparece milagrosamente com a flauta e consegue atrair todos os ratos para fora da cidade, e com isso eles pegam dinheiro, né? Ele tem a recompensa. Então, essa é basicamente a história do livro, que é um reconto do Flautista de Hamelin. Então, assim, se você já conhece essa história, esse livro aqui é uma paródia. Inclusive, peguei ele achando que pudesse ser um bom início, né, de leituras do mês, por ser um livro aparentemente para todos os públicos, que fosse uma coisa leve. E não foi isso que aconteceu. Então a leitura se tornou cansativa, se tornou uma leitura chata, e eu só terminei porque tinha uma amiga que tinha acabado de ler ele, e tinha um filme para sair em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Acabei que eu não assisti de tanta raiva que eu senti dessa leitura. Mas enfim, tá aí um livro que eu não recomendo, dei 1 estrela no Scooby, só dei 1 estrela pelo Maurício. Eu achei o gato muito engraçado, e toda vez que ele aparece em cena, ele rouba a cena, porque além de ser vigarista, ele é fofinho. Por mais que eu seja habituado com livros de fantasia, mas parecia não fazer sentido na minha imaginação, eu não consegui reproduzir. Não acho que possa ser, de fato, um problema do escritor, mas pode ser também da tradução, não sei, né? Porque tem traduções que prejudicam a nossa leitura. E eu senti uma coisa muito intrucada, muito ruim de conseguir imaginar, visualizar e acreditar nessa construção de universo. Então, por esses motivos, por não ter acrescentado em nada na minha vida, depois dessa leitura terrível, eu li um livro que não tinha muito mistério, assim, de ser um livro ruim, porque a minha última experiência, minha primeira e última experiência com o autor foi maravilhosa. Em janeiro eu li Capitães da Areia, do Jorge Amado, e achei uma leitura fantástica, tanto de narrativa, desenvolvimento de personagens, criação de mundo. Então eu decidi ler mais um livro do Jorge Amado, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque A Morte de Quincas Berro d'Água é um livro excelente. É uma noveleta, ele é maior que um conto e menor que um romance. Então ele se torna uma novelinha, né? Ele tem cerca de 100 páginas, e assim, é a leitura para você ler em um dia. Jorge Amado é um autor que, pelo menos até então, com esses 2 livros, eu consegui me conectar bastante com a forma que ele desenvolve sua escrita. E não foi diferente com A Morte de Quincas Berro d'Água, um livro maravilhoso, sensacional, que vai falar sobre a morte, né, óbvio, de Quincas, que é um homem marginalizado pela sociedade. Ele vem de uma família muito relevante na sociedade baiana, só que ele acaba largando tudo, toda a sua vida pregressa, para se dedicar à vagabundagem das ruas de Salvador. Então ele mora num cortiço no Pelourinho, como se fosse um puxadinho no Pelourinho, e ele vive entre prostitutas, vagabundos, a classe baixa da sociedade de Salvador. Então ele é um livro que começa já com a morte dele, né, nesse lugar, nesse puxadinho, encontram ele morto,
E aí a família, né, vai reivindicar, né, o corpo dele ali para poder velar e tudo. Só que aí tem esse choque, né, dessa família que ele construiu nas ruas e a família dele, né, dessa vida anterior. Não é à toa que o nome A Morte de Quincas Berro d'Água fala sobre essas duas mortes. A morte social dele, né, que as pessoas esqueceram que ele existia ou tentavam fingir ao máximo possível que o Quincas ele nunca existiu, né, tentavam cobrir essa mancha que ele deixou na família. E a segunda morte, que é a morte mesmo dele. Só que tem uma sacada genial nesse livro, porque ele tem um realismo fantástico. Esse realismo fantástico é surpreendente, porque gera um certo mistério a respeito dessa segunda morte dele. Se puder, leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. É muito engraçado à medida em que ele traz essas críticas sociais. Eu poderia até fazer uma resenha sobre ele, mas estou fazendo já aqui uma resenha sobre ele. Não dá para falar muito, porque, enfim, né? É um livro curto e que traz muitas emoções assim durante a leitura. Eu li, eu acho que em uma tarde apenas. Enfim, uma leitura para ser feita, degustada e levada para o coração e para a vida. Então, recomendo muito A Morte de Quincas Berro d'Água. Dando continuidade, eu li um livro, inclusive vocês vão ver que durante esse vídeo vai ter muito assim, literaturas diversas. Comecei com um livro aparentemente infanto-juvenil, depois eu fui para um livro clássico brasileiro, e agora eu vou para um livro assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse ler na minha vida e gostar. Aí que tá a grande virada de chave. Não esperava que eu fosse ler esse livro nem tão cedo, acho que nem passava pela minha cabeça, ele estava aqui há tempos na minha estante. E assim, comprei numa promoção lá em 2015, só porque ele era capa dura, uma capa de pano, né, uma edição de luxo, tava R$8 com frete grátis, na Saraiva, na finada Saraiva, que é o Diário da Princesa. Eu confesso que não é um gênero que eu costumo ler. Eu imaginava que esse livro fosse ser muito infantil, mas muito assim, bobo mesmo, num nível subterrâneo, né, e imaginei que a escrita da Meg Cabot fosse uma escrita bem primária. O quanto que eu me diverti lendo esse livro, do Diário da Princesa, não está escrito no gibi, porque a Mia Thermopolis é uma personagem icônica, é uma personagem muito hilária. Eu cresci vendo o filme na sessão da tarde, né? Do filme com a Anne Hathaway e a Julie Andrews, sempre passava na sessão da tarde, então eu sempre ouvi falar sobre o livro e sempre vi o filme. E era engraçadinha, era um filme mais voltado para o público infantil. Mas não só isso, ele traz muitas diferenças no arco narrativo, tanto de personalidade da Mia, quanto na história, no desenvolver da história. Ele suprime alguns personagens do livro no filme, a diferença gigantesca entre as duas mídias. E o que eu posso dizer é que esse livro, ele tem um humor ácido, e eu acho que por ter sido escrito ali na virada dos anos 2000, ele não tem medo do que ele vai explorar aqui. Então ele traz coisas que eu não imaginava que num livro infanto-juvenil, né, que na minha cabeça ele era um livro infantil, mas eu acho que ele tá mais para um young adult, porque ele tem palavrões, ele tem assim uma saída, uma desenvoltura, uma malemolência que ele não se encaixa, ao meu ver, ele não se encaixa como um livro infantil. Por abordar alguns temas e falar sobre algumas coisas aqui, não assim aprofundadas, mas falar coisas que aparentemente um livro infantil não conteria esse tipo de conteúdo. Você acaba uma página, já vai para outra, você vai sendo sugado, tragado pela história. Então eu recomendo. Esse aqui eu posso até fazer um vídeo posteriormente. Eu não sei ainda não sei como definir esse livro, porque ele é muito cativante. E por fim, uma leitura séria, né? Uma leitura poética, uma leitura rica, se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Esse é o último livro, né, que eu vou apresentar para vocês, e foi o último livro lido de fevereiro, que é A Natureza da Mordida, dessa escritora que com certeza já roubou meu coração, que é a Carla Madeira. E, gente, esse livro, ele é fantástico. Tanto na narrativa, uma narrativa polida, uma narrativa rica em detalhes, ela vai e volta no tempo com uma malemolência muito linda de se ver e de se ler, né? Então, assim, fiz muitas marcações. E esse livro, ele é tão feito de poesia, que eu juro a vocês, a minha vontade era marcar com marca-texto todas as páginas. Cada virada de páginas tinha algo que a Bia tinha para me ensinar a respeito das experiências de vida dela. Mas aí você me pergunta, mas do que se trata esse livro? Vai falar sobre a amizade de duas mulheres, de eras diferentes,
né? Fala da Olivia, que é uma jornalista com seus 20 e poucos anos, quase 30, eu acho, e a Bia, que é uma psicanalista aposentada. Elas se encontram num sebo café lá de Minas Gerais e elas acabam desenvolvendo uma amizade. É muito engraçado esse primeiro contato das duas, porque a Bia, ela já vai meio que frustrada ali por ter uma mulher sentada na mesa em que ela sempre frequenta. Toda vez que ela vai para esse sebo, ela gosta de pegar os livros e sentar numa mesinha X, né, ali no final da livraria. Só que quando ela chega lá, tem uma mulher sentada, né, com o seu notebook, se eu não me engano, escrevendo alguma coisa, e aos prantos, chorando, e na cadeira dela, na mesa dela. Então ela vai reivindicar o seu direito, que aquela mesa ali é a mesa dela, e que ela não tem o direito de tomar a mesa da Bia. Só que a Bia, nesse primeiro contato ali, ela vai reclamar, mas ela fala, poxa, como é que eu posso enxotar uma mulher que está sofrendo, né? Mesmo que a mesa seja minha por direito, como é que eu posso fazer isso com ela? Então, a partir dali, elas começam a desenvolver um diálogo, a desenvolver uma mensagem não, uma troca mesmo de relatos. E o livro é basicamente isso, mas não só isso, porque iremos conhecer tanto do passado da Olivia, o porquê que ela chegou naquele nível, naquele ponto ali, naquela tristeza profunda, como da Bia e os seus dilemas, o que ela traz que ainda machucam ela depois de tanto tempo. É um livro fantástico, um livro super reflexivo, um livro que você devora, porém, eu quis muito devorar esse livro, mas eu pensava o quanto que eu queria degustá-lo aos poucos por conta das mensagens que ele me traz. Então, assim, fantástico, fantástico, excepcional. Olha só, isso é só para ilustrar um pouquinho daquilo que eu fiz durante a leitura. No virar de página já tem marcação, porque esse livro ele é lindo, né, para ser lido com o coração. Então, para não devorar ele assim tão rápido, eu fui lendo aos pouquinhos. O que eu poderia ter feito em 2 dias, eu fiz em 6, né? Mas fiz muito consciente, sabendo que não é uma leitura pelo menos para mim, não foi uma leitura corrida. Não queria que fosse corrida. Eu queria poder absorver cada palavra aqui escrita pela Carla Madeira. Então, assim, excelente, excelente, super recomendo. Então, tá aí uma indicação de um livro maravilhoso, né, para você aí do outro lado adotar nas suas próximas leituras, quem sabe. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o joinha, comenta aqui embaixo o que você achou dele, se você já leu, se você pretende ler, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas leituras e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novos vídeos que eu posto aqui no canal, porque assim o YouTube ele vai sempre te notificar, né, dos lançamentos aqui no Literafoco, tá bem? Fico muito feliz com a participação de vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!